Você sabe quando algo acabou. Não precisa que ninguém diga, o coração já percebeu, mas saber e conseguir soltar são coisas diferentes. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas ficam presas. Não na falta de entendimento, mas na dificuldade de abrir a mão. Porque soltar algo que você amou, algo que você construiu, algo que você esperou, nunca parece simples. Ainda assim, se hoje você carrega algo que no fundo sabe que precisava ter ficado para trás, essa oração é para você. Quando a gente sabe que precisa soltar, mas ainda não consegue, quase nunca é fraqueza. Muitas vezes é medo do que vem depois. Porque enquanto você segura, mesmo que doa, você ainda tem algo, uma história ocupando espaço no coração, uma explicação para a dor. Mas o vazio que aparece depois de soltar, esse ainda é desconhecido. E o desconhecido quase sempre parece maior do que realmente é. É por isso que tantas pessoas continuam segurando. Existe outra camada nesse processo. Às vezes soltar parece apagar, como se deixar ir fosse dizer que aquilo não teve valor. Como se ao soltar uma pessoa, você estivesse dizendo que ela não foi importante. Ou como se ao soltar um sonho, você estivesse admitindo que foi ingênuo em acreditar. Mas a verdade é outra. Soltar não apaga o que aconteceu. Soltar honra aquilo que foi vivido. Quando você solta com gratidão, você reconhece o valor da história. Aquilo que a gente segura com as mãos fechadas começa a se distorcer com o tempo. O amor pode virar obsessão. A saudade pode virar amargura. A memória pode virar uma prisão silenciosa. E aquilo que um dia foi bonito começa a pesar dentro do coração. Soltar não significa negar o que foi vivido. Significa permitir que aquilo permaneça como memória e não como corrente. Muitas vezes, soltar é um dos atos mais honestos que alguém pode ter com a própria história. Existe uma história na Bíblia que fala sobre isso. Abraão esperou décadas pelo nascimento de Isaque. Isaque não era apenas um filho, ele representava uma promessa, representava anos de esperança e confiança. Então, em um momento inesperado, Deus pediu que Abraão o entregasse. O que mais impressiona nessa história não é o pedido. O que chama a atenção é a reação de Abraão. A Bíblia diz que ele se levantou de madrugada para obedecer. De madrugada, sem discutir, sem exigir respostas completas, como se ele soubesse que, se esperasse demais, o coração poderia encontrar motivos para continuar segurando. Existe uma sabedoria profunda nisso. Às vezes, precisamos soltar antes que a mente crie novas justificativas para não deixar ir. No momento em que Abraão abriu a mão no monte, algo aconteceu. Deus interveio. E naquele instante, Abraão aprendeu algo poderoso sobre confiança. Ele descobriu que aquilo que é entregue nas mãos de Deus nunca fica desprotegido. Mas também existe outra verdade. Nem toda história termina com aquilo que foi perdido sendo devolvido. Às vezes, você solta e a pessoa não volta. O sonho não acontece da forma que você imaginou. A vida segue por um caminho diferente daquele que você tinha planejado. E é nesse tipo de momento que outra história da Bíblia fala com muita honestidade. A história de Jó. Jó perdeu quase tudo em um único dia. E o que mais chama a atenção nessa história não é uma reação perfeita. Porque Jó não teve uma reação perfeita. Ele chorou. Ele questionou. Em alguns momentos, chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Mesmo assim, no meio de toda aquela dor, Jó não fechou o coração para Deus. Ele continuou conversando com Deus, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Existe algo que só nasce dentro de uma pessoa depois que ela atravessa uma perda real, uma profundidade que antes não existia, uma sensibilidade que não pode ser ensinada apenas com palavras. Quem já sofreu aprende a reconhecer a dor no olhar de outra pessoa. Aprende a estar presente de forma diferente. Por isso, aquilo que você viveu, mesmo que tenha sido difícil,
não foi inútil, não foi desperdiçado na sua história. Existe um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive aquelas que hoje parecem perdas impossíveis de entender. Isaías falou sobre isso ao escrever para um povo preso ao passado. Eles estavam segurando memórias de algo que não existia mais. Foi nesse momento que Deus disse algo forte: não se apeguem às coisas passadas. Eu estou fazendo algo novo. Algo novo já está começando a nascer. E então Deus faz uma pergunta muito interessante. Acaso vocês não percebem? Essa pergunta revela algo importante. Às vezes, a coisa nova já começou a surgir, mas nossos olhos continuam presos ao que foi perdido. Pessoas novas entram na nossa vida, mas encontram um coração ocupado. O passado ocupa tanto espaço que não deixa lugar para aquilo que ainda pode florescer. Até uma nova versão de quem você pode se tornar tenta nascer, mas encontra resistência porque você ainda tenta manter viva uma versão antiga de si mesmo. Soltar não significa negar o valor do que aconteceu. Significa permitir que aquilo fique no lugar certo da memória. E se hoje existe algo que você tem segurado por tempo demais, talvez seja o momento de colocar isso diante de Deus. Antes de começarmos essa oração, não tente encontrar palavras perfeitas. Apenas traga o que está no seu coração. Feche os olhos por um instante, respire fundo e solte o ar devagar. Pai, eu venho até ti hoje com as mãos cheias. Tu conheces aquilo que eu tenho segurado por tanto tempo. Tu sabes quanto isso custou. Tu sabes o quanto dói imaginar abrir mão. Eu não quero fingir diante de ti que isso é fácil, porque não é. Existe algo que eu precisei deixar ir, ou que talvez ainda precise. Muitas vezes, continuo segurando mesmo depois de perceber que já era hora de soltar. Nos pensamentos que voltam, nas comparações que ainda faço, em uma esperança que continua escondida em algum canto do coração. Hoje eu trago tudo isso para a luz, não com raiva, não com ressentimento, mas com honestidade. Porque tu mereces a minha honestidade, e eu também preciso de liberdade. Pai, hoje eu entrego aquilo que não é mais meu para carregar. Entrego com gratidão pelo que foi bom. Entrego com dor pelo que não aconteceu como eu esperava. Entrego com fé de que o futuro ainda está sendo preparado. Que a dor que ficou seja curada. Que o espaço que vai se abrir dentro de mim seja preenchido com aquilo que vem de ti. Se essa oração falou com você hoje, não guarde isso apenas para si. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precise ouvir essas palavras neste momento. Às vezes, uma simples oração pode alcançar um coração que estava prestes a desistir. Que esta mensagem continue chegando a quem precisa de força, esperança e um lembrete de que Deus nunca abandona seus filhos.